Olá, tudo bem? E aí, como é que a gente diferencia dengue da leptospirose? Estou eu e minha amiga aqui, Ratinho, para poder fazer essa pergunta para vocês, porque essa é uma pergunta que eu recebo com frequência de alunos, de residentes. Professor, pode ser dengue? Pode ser lepto? Que difícil, né? Vamos falar um pouquinho dela? A leptospirose. E aí eu vou fazer um desfile de fotos de ratinhos aqui, porque esse meu amigo, ele é muito importante. Né? Esse meu amigo ele é muito importante nessa doença, que tem características únicas, características que são típicas aí dentro dessa história. Então, quando eu estou falando de leptospirose, me chama a atenção algumas coisas dentro da lepto, e essas características são as que vão marcar para você prestar atenção nisso na hora da prova. Primeira coisa, se eu tenho uma característica de lepto, eu preciso lembrar que é uma bactéria chata, difícil de fazer diagnóstico, né? A Leptospira interrogans é a principal espécie, tem outras leptospiras, mas em geral tem relação com isso aqui. Olha aqui que condição ruim, né? Uma enchente, a pessoa dentro da água na cintura, e ela está andando ali e ela bate o pé, bate a perna em alguma coisa, faz um machucadinho pequeno, e nessa água, essa água de enchente, essa água suja, a gente tem esgoto, a gente tem urina de rato e a gente tem leptospira. E aí é onde a gente vai ter problema para esse tipo de condição. Então ela é uma doença que é uma zoonose. E por que é uma zoonose? Porque ela está diretamente relacionada com esses amiguinhos aqui, ó. Falei que ia ser um desfile de rato, você não gosta de rato, desculpa. Mas esses amiguinhos que não têm culpa de estar ali no lixo, tem lixo em abundância, né? Tem esgoto em abundância, então eles estão lá e eles podem, infelizmente, transmitir a leptospirose, porque eles não morrem com a leptospira, mas eles eliminam a leptospira na urina deles em grande quantidade, e isso pode fazer surtos, principalmente depois de situações como essa, de enchente. Então, uma das coisas que chama a atenção numa questão, num caso clínico, quando a gente fala de leptospirose, é epidemiologia. Vai ter que ter alguma epidemiologia que te chama atenção, ou uma enchente que aconteceu, ou entrou no esgoto, ou trabalha com uma profissão que tem um risco maior, ou entrou num celeiro que estava fechado, cheio de ratos, né, e não necessariamente precisa estar úmido, mas às vezes está no ar aquilo ali de tanta urina de um lugar que estava fechado dentro disso. Então é essencial a gente lembrar que a epidemiologia é essencial na leptospirose. Isso aqui a gente tem que ter atenção. Tá difícil aí, né, amigo? Dentro de tudo isso aí de esgoto. Então, nessa situação, sempre que eu tiver um caso clínico de leptospirose, eu vou ter que ter uma epidemiologia marcante e é o que vai me chamar a atenção. Bom, então, estamos falando de epidemiologia, a gente precisa entender como que isso acontece. Como que vai acontecer a transmissão dessa leptospirose? Então está aqui o nosso amigo ratinho infectado e na urina do rato, ainda que ele não morra, ele elimina grande quantidade de leptospiras. Essa urina, ela cai no solo, ela cai na água e aí basta ter uma condição de enchente, uma condição de contato da pele humana com alguma abrasão, com algum machucadinho, às vezes uma abrasão pequena, com aquela água, com aquele solo contaminado e pode ter a transmissão da leptospirose. Num pós-enchente, entrando no esgoto, limpando uma calha, locais onde eu possa ter a urina do rato transmitindo a leptospirose. Né, a gente sempre pensa na chuva, mas não é específico e exclusivo da chuva. A gente pode ter nas enchentes, a gente pode ter em natação recreacional ou acidental, né, cair dentro de um rio, por exemplo. A gente pode ter contato profissional, pessoas que trabalham em locais onde a gente tem um risco maior do contato da urina do rato. A gente pode ter contato direto com a urina, sangue, tecidos ou órgãos de animais infectados. E a gente pode ainda ter, acidentalmente, uma mordedura causada por um animal desses,
podendo ter o risco de transmitir a leptospirose. Explicado isso, fica mais fácil a gente entender, olha o nosso desfile de fotos de ratinho, que ele é o nosso reservatório principal. Então o rato é o principal reservatório, não é o único, tem outros mamíferos que podem ser reservatório, mas é o ratinho o nosso principal reservatório. Então, em todo lugar que eu tenho ratinho, eu tenho profissões que têm risco de ter transmissão de leptospirose. Então nós estamos falando de trabalhadores que entram dentro do esgoto, nós estamos falando de garis que limpam lá, né, que limpam ali as sarjetas, os meio-fios, os catadores de lixo, bombeiros, profissionais de veterinária também, todos eles estão relacionados a esse risco, não é só a enchente como um risco de uma maneira geral. Bom, é uma aula rápida, é uma aula para você não perder tempo naquilo que importa. Leptospirose aparece em questões e a minha intenção é trazer aquilo que mais importa. Então nós vamos lembrar de um outro ponto que é muito importante dentro dessa aula. Muito bem, a gente falou de parte epidemiológica, falou de mecanismos de transmissão, mas agora a gente vai falar de apresentações clínicas. Olha aqui a leptospira, que difícil, hein? Ela não é vista facilmente em microscópio, porque é uma espiroqueta, é pititica, a gente não consegue vê-la. Mas a doença ela tem duas fases clássicas de apresentações clínicas. Então a primeira fase a gente chama de fase precoce. É quando eu tenho ainda leptospiras. É a fase que também é chamada de leptospirêmica, né, que é uma fase com sintomas iniciais. E a fase que mais deixa a gente assustado, arrepiado, é a fase que a gente chama de fase tardia. Porque aqui o problema é a resposta imunológica à infecção. É ela que vai causar problema no rim, é ela que vai causar problema no corpo de uma maneira geral, é ela que vai fazer alteração com risco de sangramento, é ela que vai fazer meningite, mesmo sem ter bactéria lá no cérebro. Então essa fase tardia, nem todo mundo tem. Essa fase tardia é a que vai trazer as complicações. A maior parte das pessoas ficam nessa primeira fase só, na fase precoce. E muita gente tem leptospirose e nem sabe que teve, porque não vai fazer icterícia. Aquela fase inicial, a precoce, ela não tem icterícia. A fase tardia pode ter ou não. E é isso que a gente vai ver agora. Então, se eu estou falando na fase precoce, onde eu tenho leptospiras, onde está no começo da infecção, é um quadro de infecção inespecífica. E se é uma infecção inespecífica, ela vai passar como uma virose, olha só. Febre, dor de cabeça, dor no corpo com mialgia, anorexia, náuseas, vômitos e uma dor na panturrilha importante. Isso é uma coisa que chama atenção. O paciente tem muita mialgia, muita dor muscular, mas ele vai reclamar: doutor, está doendo a coxa da minha perna, está doendo aqui a panturrilha, está doendo aqui a batata da minha perna. E aí você precisa lembrar que isso acontece porque eu tenho uma rabdomiólise associada. Então essa dor na panturrilha, tão importante, geralmente é por aumento do CPK. Essa é uma característica já na fase precoce. Né? Não quer dizer sinal de gravidade, mas ajuda a gente a lembrar da leptospirose nesse caso. 90% das formas clínicas vão ficar só com isso. Não vão ter nenhuma outra complicação. Ou seja, quase todo mundo vai ter só essa fase e vai resolver mesmo sem antibiótico. Vai resolver mesmo sem tratamento. Então 90% dos casos de leptospirose, ó, deu bom. Que bom, né? Que bom que é assim. É uma fase que vai ser anictérica e é uma fase que é autolimitada. Ela vai resolver sozinha, independente do doutor, independente do antibiótico. Ah, professor, então tem leptospirose que sara mesmo sem antibiótico? Tem. 90% dos casos nem vão precisar, ou vão ter algum outro sintoma, alguém vai suspeitar, vai dar um antibiótico via oral, vai fazer um exame para confirmar e só. Não vai ter grandes complicações. O problema é quando a pessoa, nos outros 10%, cai aqui, nessa segunda fase, na fase que a gente chama de tardia, conhecida também como fase imune.
Porque aqui 10, 15% dos casos só vão ter essa fase. E quando ela acontece, aí sim, aí eu tenho febre e agora eu vou ter insuficiência renal, eu vou ter sangramento com hemoptise, eu vou ter hepatomegalia. Opa, agora já está ficando grave. Aí, nesse perfil de paciente, eu posso ter hemorragia alveolar. E essa é a condição mais grave. Então, se você parar para pensar, qual é a condição que mais tem risco de gravidade para um paciente com leptospirose, não é a síndrome de Weil. Antes da gente fazer síndrome de Weil, e nós já vamos falar nela, o paciente muitas vezes faz hemorragia alveolar. Isso pode levar ele à insuficiência respiratória, isso pode fazer com que ele seja entubado e morra. Então, a hemorragia alveolar, mesmo em pacientes que não fazem síndrome de Weil, ela é um risco, um problema aqui na fase tardia. Então, se perguntar qual é o maior risco, qual é a condição que leva a maior complicação, é a hemorragia alveolar. Por quê? Porque muita gente tem e vai ter complicação com infecção secundária, com sangramento. Bom, se eu estou pensando nisso, eu também tenho a meningite asséptica. Meningite asséptica talvez seja a condição mais comum nessa fase. Como assim meningite asséptica, professor? O paciente vai ter dor de cabeça, muitas vezes a gente vai fazer o líquor achando que é uma meningite, eu tenho um aumento de leucócitos, de células de resposta, né, às custas de linfócitos com culturas negativas. Porque eu não tenho espiroqueta lá na cabeça, é só uma resposta imunológica. Então essa meningite, quando eu não tenho causador, nem bactéria, nem vírus, levando a ela diretamente, não tem leptospira lá na cabeça, eu tenho só resposta imunológica fazendo uma meningite asséptica. A gente chama de meningite asséptica por causa disso. Então a meningite asséptica é a condição mais comum da fase imune. Mas não é a que dá mais gravidade. A que dá mais gravidade é a hemorragia alveolar e é importante entender isso. Então é muito frequente a gente ter meningite asséptica nessa fase. Esse paciente que fez insuficiência renal, antes ele fez alteração hepática. Por quê? Porque essa bactéria, ela levou à inflamação e a inflamação piora o fígado. Então, com muita frequência, antes dele ter insuficiência renal, ele tem uma imagem como essa. Olha que imagem marcante de icterícia. Essa icterícia, ela é diferente de uma icterícia por obstrução. Ela é diferente de uma icterícia na febre amarela. Essa icterícia, ela fica meio vermelha, se você olhar o olho ali, ela parece um rubi. A gente chama isso aqui de icterícia rubínica. E olha como esse paciente está amarelado. É um paciente com leptospirose. Né? É uma icterícia alta, como na febre amarela, mas com pouca alteração hepática para tanta icterícia. Porque aqui é a resposta imunológica que fez isso. Não é o dano hepático direto. Então a icterícia aqui é por uma resposta imunológica. Nós estamos falando de fase tardia. Nós estamos falando de fase imune. Alguns desses 15% de pacientes vão fazer uma complicação maior ainda. E essa complicação a gente chama de síndrome de Weil. Então, quando eu falo em leptospirose, a complicação mais temida, mas que não é a mais comum, 1%, 2% dos casos, é a síndrome de Weil, que é a associação de três coisas. Eu vou ter a icterícia rubínica, geralmente entre o terceiro e o sétimo dia, isso é um pior prognóstico. Eu vou ter insuficiência renal e eu vou ter hemorragia. Então, sangramento, insuficiência renal e icterícia. Quando as três coisas acontecem juntos, né, esse paciente ele tem um risco maior de morrer. E aí a hemorragia pulmonar é a mais comum, mas ela pode aparecer em qualquer local, não é só alveolar. Então, uma associação das três características faz o que a gente chama de síndrome de Weil. Na maioria das vezes, o paciente vai ter uma das coisas só. Ou vai ter só icterícia, ou vai ter só hemorragia alveolar, ou vai ter só insuficiência renal. Não é comum que tenha as três juntas, e quando isso acontece, infelizmente, é grave. Comprometimento pulmonar da leptospirose vai ser grave. O paciente faz uma tosse seca, com dispneia, com expectoração, com hemoptoicos, pode evoluir para um pulmão de SARA e insuficiência respiratória aguda.
Então, de longe, eu me preocupo muito com o pulmão. Infelizmente, eu posso ter insuficiência renal, nós já vamos falar nela, e a icterícia, que é uma resposta imunológica. Professor, qual é a frequência com que acontece VIAL? Muito pequena, 1% dos casos, 2% dos casos. Quer dizer, mesmo entre aqueles 10, 15% que fazem a fase imune, porque isso aqui faz parte da fase imune, da fase tardia da leptospirose, mesmo entre esse grupo, a quantidade de que fazem VIAL é muito pequena, e essa é a notícia boa, né? Que bom que é assim. Bom, mas a gente sempre tem dúvidas quando a gente fala de leptospirose. Eu falei, é uma aula rápida, não é? Se é uma aula rápida, o que eu preciso prestar atenção na leptospirose? Eu preciso prestar atenção em algumas coisas específicas e é isso que eu estou mostrando para vocês. Mas sempre aparece alguma dúvida, então eu resolvi separar aqui uma das dúvidas para mostrar. Vamos ver qual é? Professor, por que ocorre insuficiência renal na leptospirose? Ótima pergunta, né? Por que acontece insuficiência renal? Acabamos de falar nela. Ela pode causar problemas. Então vamos ver quais são as causas de insuficiência renal? Se eu estou falando em insuficiência renal, ela não tem uma causa só. Ela é multifatorial. A primeira causa é o baixo fluxo. O paciente que faz leptospirose, já naquela fase inicial, na leptospirêmica, ele faz desidratação importante. E essa desidratação faz um baixo fluxo e pode levar a uma insuficiência renal aguda no momento inicial. Mas não é só isso, eu posso ter sangramentos associados. Lembra que a gente tem sangramento em qualquer parte do corpo, em quem faz a fase imune? Então eu posso ter sangramento aqui, e aí esse sangramento ele piora a função renal. Junto com isso, eu tenho uma bela de uma mioglobinúria. Lembra que nós falamos da dor na panturrilha? Por que isso acontece? Porque eu tenho um aumento importante de CPK. E essa rabdomiólise, ela faz uma mioglobinúria e ela vai sobrecarregar esse rim e ele pode piorar a função renal. Além disso, eu posso ter uma nefrite intersticial pelo próprio imunocomplexo, pela própria fase imune, uma resposta imunológica associada a isso tudo, fazendo uma nefrite intersticial. E por fim, eu posso ter uma necrose tubular aguda, como uma soma de todos esses fatores juntos e o paciente ficar dialítico, inclusive pelo resto da vida. Ou seja, quanto mais precoce eu trato a leptospirose, menos eu vou ter essa sequência de complicações, principalmente nos pacientes que fazem fase imune. Por quê? Porque nessa fase a gente vai ter um aumento de risco dessas complicações e é um fator, né, multifatorial que leva à insuficiência renal na leptospirose. Bom, essa insuficiência renal, inclusive, ela pode ser diferente em diferentes momentos. Se eu pegar numa ira inicial, a gente vai ter uma ira que é não ligúrica e que é hipocalêmica. O potássio vai estar baixo. Aliás, essa é uma característica que a gente tem que lembrar. Se eu pegar numa insuficiência renal posterior, numa fase já tardia, aí sim eu vou ter uma azotenia pré-renal, que é o que eu espero encontrar, um aumento de excretas, porque já não está fazendo mais efeito. O rim já não está trabalhando legal. Eu já tenho uma necrose tubular aguda e uma insuficiência renal aqui, aí agora sim numa fase tardia oligúrica, mas na fase inicial ela é não oligúrica. Então isso cai menos em prova hoje, ainda bem, porque era uma confusão na cabeça do aluno, mas tem uma explicação para cada uma das coisas. Se vocês forem fazer muitos exercícios, vocês vão ver que os exercícios mais antigos às vezes cobravam isso. Bom, então estamos falando de características de insuficiência renal, de características gerais, e como é que fica o laboratório nessa história? O laboratório geral, eu vou ter uma uremia, acabamos de falar na insuficiência renal, eu vou ter uma CPK aumentada, acabei de falar na dor na panturrilha, na rabdomiólise, então os valores de creatinofosfoquinase, CPK, estão muito altos. Eu vou ter uma hipocalemia e ela está de cor diferente para lembrar. Na maioria das vezes, a insuficiência renal ela cursa com hipercalemia. Na maioria das vezes, a insuficiência renal, o potássio está lá em cima. Na leptospirose, potássio está lá embaixo. Então, se você faz uma questão onde você tem o resultado de exame
com insuficiência renal de uma doença infecciosa que pode ser lepto, com insuficiência renal e com potássio baixo, de quem que vocês têm que lembrar? Leptospirose. Não dá para esquecer. Né? Faço uma acidose metabólica associada. Lembra que a gente pode ter uma meningite asséptica? Então o líquor pode ter uma meningite com predomínio de linfomono. Aumento de células, linfomono, linfócitos como predomínio, cultura negativa, PCRs negativos. Eu não tenho leptospira lá. Né? O que eu tenho é só a resposta imune fazendo a meningite. E especificamente, como é que eu faço o diagnóstico da leptospirose? Faço IgM, né? E o IgM ele precisa de um tempo para aparecer, então eu tenho que esperar pelo menos 7 dias, sempre que eu preciso pesquisar IgM, mas posso fazer PCR. Naquela fase inicial, na fase leptospirêmica, posso fazer um PCR, uma reação em cadeia de polimerase, e achar bactéria mesmo antes dos 7 dias iniciais. Posso fazer cultura ainda. Se eu for culturar no sangue, primeira, segunda, terceira semanas, né, e vão me ajudar. Posso fazer ainda pesquisa direta no sangue na primeira semana ou na urina, segunda e terceira semanas. Muito bem. Então, falamos de laboratório, falamos de clínica e ficou tranquilo. Professor, mas era para ser uma aula rápida. Então, o que mais importa da lepto? O que mais importa da lepto é o que vocês geralmente me perguntam e é o que as provas vão mostrar. Então a gente tem características marcantes de leptospirose que vão te ajudar num caso clínico. Porque como é que isso aparece num caso clínico? Geralmente eu vou ter uma questão com um caso clínico e vai estar entre as opções dengue, febre amarela, leptospirose, malária, e aí você vai ter que ver pelas características do caso qual é a doença mais provável que possa estar levando aquele quadro. Então, quando eu estou falando em leptospirose, já contei algumas coisas para vocês, mas vamos lembrar quais são essas características, o que eu mais tenho que prestar atenção quando eu estou pensando em leptospirose. Vamos lembrar? Então, estamos falando de características marcantes. Pense em leptospirose quando aparecer epidemiologia. Então, se eu tenho uma epidemiologia com uma enchente, com contato com esgoto, isso me chama a atenção. Pense em leptospirose quando eu tenho uma icterícia rubínica, quando eu tenho uma icterícia importante. Pense em leptospirose quando o paciente contar que tem dor em panturrilha, dor no corpo importante, uma mialgia que não melhora. Pense em leptospirose quando eu tiver insuficiência renal associado a tudo isso. E principalmente, pense em leptospirose quando eu tiver insuficiência renal, icterícia e potássio baixo. Hipocalemia em quadro febril, em quadro infeccioso, é muito sugestivo de leptospirose. Procure pelo potássio quando você estiver fazendo um caso clínico. Veja o resultado dele. Procure pelo CPK, mas procure pelo potássio. Né? Veja que o fígado é pouco alterado e o rim é muito alterado. Por isso que a gente brinca. Lambe o fígado, morde o rim. Porque eu tenho pouca alteração de transaminases, mas eu tenho muita alteração de função renal, principalmente depois de um tempo, na fase imune, naquelas pessoas que têm. Professor, ainda assim eu fiquei com dúvida. Eu tenho dificuldade de diferenciar leptospirose e dengue. É difícil. Pois eu estou aqui para ajudar a descomplicar isso. Vamos ver? Então, olha lá. Dengue versus leptospirose. Como é que a gente vai diferenciar? Na dengue, eu espero um hematócrito aumentado. Porque na dengue, a estrela da dengue é a desidratação. Desidratação. Então, o hematócrito sobe. HT aumentado. E na lepto? Na lepto, até posso ter desidratação, mas não é tanto. Então, o hematócrito está normal ou pouco aumentado. Lá no exame do hemograma, o HT vai estar pouco alterado. Na dengue, eu vou ter leucopenia ou leucocitose. É mais comum a gente ter leucopenia, porque é uma infecção viral. E na leptospirose, que é bacteriana, é mais comum a gente ter leucocitose. Mas pode ter infecção bacteriana com leucócito baixo, professor? Pode.
mas é mais comum leucocitose. Na dengue, eu vou ter aumento de linfócito, é uma infecção viral, então lá linfócitos aumentam, linfocitose. Na leptospirose, é infecção bacteriana, eu vou ter neutrofilia, que é aumento de neutrófilos, com desvio inclusive. Na dengue, eu vou ter plaqueta baixa do mesmo jeito que na lepto, não me ajuda muito. Na dengue, eu vou ter CPK normal, raramente ele vai estar aumentado. E na lepto, com muita frequência eu tenho CPK aumentado. Porque aqui nós estamos falando de uma doença que faz mioglobinúria, que faz rabdomiólise, por conta de toda a resposta inflamatória que existe. Na dengue, as bilirrubinas estão normais e na leptospirose eu tenho o aumento de bilirrubinas por uma resposta imunológica. Então eu tenho bilirrubinas aumentadas aqui na lepto. Na dengue eu tenho transaminases um pouco alteradas, 2 ou 3 vezes. Na dengue e na leptospirose é igual. São muito parecidas nesse sentido e são muito mais baixas do que seria numa hepatite viral ou na febre amarela. Na dengue eu vou ter função hepática alterada, um pouquinho, que é a função do rim. Na dengue ela é normal. Eu não tenho normalmente insuficiência renal na dengue. E na lepto, eu tenho com muita frequência insuficiência renal. Então na leptospirose eu tenho função renal alterada quase sempre nas fases de pacientes que vão para a fase imune. Tudo bem? Muito fácil, muito direto, é só parar para pensar o que cada uma faz com mais frequência, que na hora da prova você não vai errar isso. Tá bom? Bom, já falamos dos diagnósticos diferenciais importantíssimos nessa aula e agora vamos falar de tratamento. Como é que eu trato leptospirose então? Leptospirose ela é tratada, nos casos leves, com doxiciclina ou amoxicilina via oral. Paciente que faz icterícia, que faz caso mais grave, aí precisa de remédio na veia. Então, se ele precisa hospitalizar, fase tardia, casos ictéricos, penicilina cristalina, ampicilina, ceftriaxona, cefotaxima, todas tratam a leptospira. Matam, né? Tratamento por 7 dias, em geral, e o tratamento precoce dá menor risco de complicação, principalmente nos casos que internam, menor risco de insuficiência renal, menor risco de resposta imunológica mais grave. Professor, além disso, casos graves que sangram, UTI. Além disso, casos que fazem síndrome de Weill, hemorragia alveolar, risco maior de complicações. Esses pacientes, muitas vezes, eles ficam mais tempo internados, né? Faz correção de distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básico, né? Faço diálise precoce se precisar. Tudo isso vai ser importante para ajudar a tratar. Faço ventilação com pressão positiva em quem vai para a insuficiência respiratória para o tubo. Tudo isso é importante para poder tratar. Professor, e profilaxia? Existe profilaxia para lepto? Porque já me falaram que dá para tomar remédio, falaram que dá para fazer algumas coisas. Na prova isso cai de vez em quando. Então, profilaxia, principalmente com equipamento de proteção individual. O gari usa uma bota alta para mexer, né? O funcionário do esgoto usa proteção com luva, com macacão, para não ter risco de ter contato com aquela urina do rato. O risco ocupacional tem que ser pensado, mas naquele paciente que teve exposição a esgoto sem proteção, a enchente e não estava esperando, atualmente o Ministério da Saúde não indica dar remédio. Então não existe mais indicação de profilaxia com remédio pós-exposição. O que a gente vai fazer? Vai esperar ali uma semana, vai ver se tem sintomas e no menor sinal de sintomas de lepto, a gente faz diagnóstico precoce e trata. Então o que a gente tem? Profilaxia é apenas com equipamentos, não é mais com medicação. Não tem indicação de fazer uso de medicação, caso isso caia na prova, pós-contato. A gente tem indicação de tratar precoce. Aliás, falando em prova, vamos ver como é que isso cai em prova para vocês? Então vamos ver como é que isso cai em prova do Revalida, e é como a gente acabou de conversar. Ó. Questão recente de 2024, uma questão de Revalida que vem com um caso clínico.
E aí, olha o tamanho desses casos clínicos. O INEP sempre cansa por causa disso, né? Sempre marca o que tem de informação importante, porque aqui nós estamos fazendo uma aula de lepto, mas você estaria fazendo vários outros casos clínicos, cabeça cheia, né, cansado, então vai marcando para tentar resgatar alguma informação no meio daquela questão que vai te chamar a atenção, que não vai te deixar errar. E é isso que eu quero te ensinar. Olha aqui. Homem de 18 anos, residente em área urbana da região sudeste, sujeito à inundação. Pronto, eu já começo com uma parte epidemiológica importante. Está dizendo que é sujeita à inundação. Por que a questão falaria isso? Porque quer que você lembre do risco epidemiológico de leptospirose. Pode até não ser, mas você não pode deixar de pensar em lepto se ele te dá uma epidemiologia. Legal, vamos continuar. Chega ao pronto-socorro durante o período de chuvas, queixando-se de febre, mal-estar, mialgia, desconforto abdominal há uma semana. Bom, pode ser uma infecção geral, né? Refere também que há 4 dias sentiu piora da mialgia e surgimento de colúria. Agora já chamou atenção, porque ele tem uma mialgia que está incomodando e mudou a coloração da urina. Então ele está fazendo icterícia. Se não fez ainda, vai fazer. Ao exame físico, apresenta-se em estado geral regular, hidratado, hipocorado, ictérico, 3 em 4, com sufusão hemorrágica conjuntival. Isso aqui também chama bastante atenção, né? Conjuntiva moderada, com temperatura axilar de 38, frequência cardíaca de 110, pressão de 11/7. Verificam-se ainda dor à palpação dos músculos dos membros inferiores. Outra característica importante, ó, dor de músculo de membro inferior. Tal da dor na panturrilha, dor nos grandes grupos musculares. Tá fazendo rabdomiólise aí, né? Abdômen flácido, dolorosa palpação no hipocôndrio direito e presença de hepatomegalia. Os resultados dos exames laboratoriais registram e ele vai te contar os exames. Então, dessa primeira parte clínica, tudo já me chamava a atenção. Área sujeita à inundação, período de chuva, febrão, icterícia, hepatomegalia, sufusão conjuntival. Tem que pensar em lepto. Não tem jeito, aqui já está dizendo para você, lembra de mim, né? Lembra de mim. Tem epidemiologia para dengue? Pode ter também, se está chovendo muito eu posso ter dengue, mas dengue faz icterícia? Opa, peraí. Tem epidemiologia para malária? Não fala nada, né, que é de uma região endêmica para malária. Mas vamos ver os exames. Vamos lá. Bom, o que me chama a atenção aqui? De exames, está com uma anemia, uma plaqueta de 20 mil. Plaqueta de 20 mil. Lepto dá, dengue dá, né, malária pode fazer, mas vamos continuar vendo. Bilirrubina total de 13. Ictérico. Agora, peraí. Icterícia, malária pode dar. Icterícia, dengue. Dengue já não faz icterícia. Não, normalmente. E leptospirose? Opa, leptospirose faz muita. Hepatite viral? Hepatite viral faz. Hepatite A, hepatite B, tudo faz. Só que as hepatites virais não fazem plaqueta baixa. Então não bate, né? Mas vamos ver. Fico ainda entre lepto, malária, mas vamos continuar. Bilirrubina, então, de 13. Creatinina, 2,9. Insuficiência renal. Opa, então aumento de bilirrubina e creatinina, febre amarela, também está aqui, né? Mas dengue, fazendo insuficiência renal, a gente não tem. Vamos continuar. Ureia alta, sódio, olha o potássio. 2 de potássio. Eu esperaria um potássio de 3,5 a 5, ele está com 2. Então me chamou a atenção. Hipocalemia, insuficiência renal com hipocalemia. Icterícia, acabou. Não tenho mais que preocupar, né? Então, transaminases TGO e TGP estão aumentadas, 90, 80, mas pouco aumentada. Se fosse uma hepatite viral, estaria muito alta. Não está. Então, lambeu o fígado, mordeu o rim. CPK de 1.800, o valor normal é até 200, está 1.800. Então, temos uma rabdomiólise. Aqui eu tenho, no exame de urina, perda de leucócito, perda de hemácia, mas nada que chame muita atenção. Então,
Diante do quadro clínico laboratorial, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? É dengue? Dengue com insuficiência renal? Desse jeito, só tem a plaqueta baixa e a chuva de epidemiologia, mas no resto, hipocalemia, não dá, né? Não dá. Malária. Está faltando o que para ser malária? A epidemiologia é importante. Está faltando o que para ser malária? O potássio normal. A insuficiência renal na malária, ela não é incomum, né? Pode acontecer, mas não é com potássio normal. Seria uma alteração. Então está faltando mais dados para a malária aí que a gente não tem. Hepatite A. Transaminases estão quase normais, pouco acima do alterado. Plaqueta baixa não é comum na hepatite, só se eu tivesse uma insuficiência hepática muito grave. Não é o caso. Né? Na hepatite A, insuficiência renal, não acontece. Então, ficou fácil. Esse tipo de questão, todo mundo tem que acertar. Todo mundo que está assistindo essa aula tem que acertar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou ajudando vocês a marcar como fazer diagnósticos diferenciais de coisas que caem em prova do Revalida, que vão aparecer. Então você puxa aquelas características que são mais comuns, você treina isso e você não vai errar isso mais. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.